Olá! Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, que esteja todo mundo se cuidando. E vamos para a nossa aula de hoje, né? Primeira coisa, peguem a atividadezinha impressa que o pai, a mãe responsável foi buscar na escola. Peguem ela e vamos acompanhar. Vamos começar, claro, com a folha de rosto, essa primeira página que vocês veem aí de vocês. Novamente, pessoal, muita atividade ainda vem sem nome, tá? Sem nenhuma informação de quem é, e isso não pode acontecer. Por quê? Na hora de nós corrigirmos e atribuirmos notas, como que eu vou saber a quem atribuir a nota se não tem nome? Então fica bem difícil, tá? Então, por favor, se atentem a isso. Coloquem, primeira coisa, já estão assistindo o vídeo? Coloquem aí, já escrevam o nome, o número e a série, tá? Isso é muito importante. Beleza? Combinado? Então vamos para a nossa aula. Hoje o tema dessa aula vai ser algo que pode ser que vocês já estejam cansados de ouvir, pode ser que vocês tenham medo, enfim, um monte de emoções que eu imagino que vocês devem estar sentindo, porque nós estamos sentindo também. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Covid também hoje, tá? Mas vamos contextualizar um pouquinho e voltar sobre a história das doenças e das pandemias no Brasil, ok? Principalmente no Brasil. Então vocês vão ter um textinho aí auxiliando vocês e eu vou estar explicando, esmiuçando um pouquinho o texto, fazendo os comentários, tudo relacionado a isso que vocês têm aí disponível para vocês. Então o nome do texto é 100 dias que mudaram o mundo, negacionismo e lentidão na tomada de decisões. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o negacionismo, né? O que é isso? Esse negacionismo é quando você não aceita uma situação, quando você se recusa a acreditar naquilo, tá? Qualquer doença que a gente se depara, principalmente essa que a gente está vivenciando hoje em dia, ela produz essa sensação de medo, de insegurança. Então, é normal que vocês não estejam se sentindo bem, né? É normal que vocês estejam com medo, é normal que vocês estejam até saco cheio, né, de ficar em casa. Só que a gente não pode afrouxar as medidas de segurança por conta disso, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai falar sobre o começo do século XX, lá em 1903. Lá, nesse período, o Brasil era conhecido como o quê? Como um grande hospital. Então já dá para imaginar um pouquinho como que era a nossa terra nesse período. A gente tinha todo tipo de doença. Tinha lepra. Lepra era uma doença horrível. A gente não tem mais hoje, ela meio que sofreu mutações, hoje ela é conhecida como hanseníase. A lepra era uma doença que a pele literalmente descolava do corpo, gente. Ficava tão podre que ela ia soltando e a pessoa ficava carne viva. Então, imagina a sensação disso. Com certeza não era boa. Então, a gente tinha lepra, tinha sífilis, tuberculose, a peste bubônica, febre amarela. E com todo tipo de doença, a expectativa de vida do brasileiro em média era 33 anos. Sim, a maioria dos brasileiros não vivia para chegar aos 40 anos. Então, imagina como que era a situação sanitária, de higiene, de organização social no nosso país. E aí, quando o presidente Rodrigo Alves ele assume, né, ele entra no poder, ele indica um médico sanitarista para combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, tá? E aí eles começam fazendo o quê? Matando ratos, que era a principal contaminação da peste bubônica, mosquitos. E aí depois eles passam a vacinar a varíola, né? Contra a varíola. Só que muitas pessoas não entenderam na época. Elas não aceitaram, né? Elas acharam que era um esquema de
de enganação do governo. E a população que não foi informada, ela reagiu, que foi o que culminou na revolta da vacina. Que a gente vai ver mais pra frente, mas a revolta da vacina foi quando eles tentaram erradicar essas doenças. A população não aceitou muito bem, justamente porque elas não tinham informação sobre isso. E aí elas se revoltaram, tá? Esse mesmo presidente, né, o Rodrigues, ele indicou o Oswaldo Cruz, que vai estar no poder durante o período da gripe espanhola, que foi uma gripe também um pouco parecida com a Covid e que assombrou boa parte do mundo na época. Só que Oswaldo Cruz, ele já tinha morrido, então ele indica o herdeiro dele, que foi o Carlos Chagas, que vai estar combatendo a gripe espanhola, tá? Só que, além desse medo, dessa insegurança, tudo isso proporcionado por aquilo que a gente não sabe, por aquilo que a gente desconhece, por aquilo que a gente não tem nenhum controle, vem também os remédios milagrosos, que também fazem parte da história das pandemias. Por quê? No fundo, todo mundo espera por uma cura, todo mundo espera por um milagre. E aí que tá a nossa prepotência, ou seja, aquela nossa irracionalidade, né? A gente acha que por sermos uma sociedade muito racional, que sempre se pauta na tecnologia, no fundo, a gente sempre espera um milagre, a gente espera que a vacina caia no nosso colo amanhã, que a doença esteja erradicada para o final de semana. Só que não é bem assim que funciona, né? E por conta disso, ou em decorrência disso, em consequência disso, o Brasil ganha posições de grande desigualdade social, tá? Hoje, o Brasil ele é o 6º país mais desigual do mundo, tá? Então, por conta disso, por conta do negacionismo, né, tanto em relação à doença, tanto em relação a situações que não podemos controlar, nós também tendemos a negar a desigualdade. A gente tende a falar, não, a desigualdade não existe. Não tem como uma pessoa ganhar tanto e outra ganhar menos, e só porque a pessoa ganha menos, não quer dizer que ela é desfavorecida. Então a gente tende a negar também a desigualdade, né? Então a gente acha que esses grupos das classes mais baixas, né, principalmente com os idosos ou grupos mais vulneráveis, ele não será pior para eles, quando na verdade tem um risco enorme de agravamento, tá? Na gripe espanhola, que foi lá no começo do século XX, sabe quais foram os grupos mais afetados? Foram as populações mais pobres, a dos subúrbios. As vítimas, as pessoas que morreram por conta dessa doença, elas tinham cerca de 20 a 40 anos. Muitas morreram em nome da civilização, porque a pobreza ela foi expulsa do centro. O que aconteceu? No processo de urbanização das cidades, de modernização dessas mesmas cidades, tanto o governo quanto a população em geral foi expulsando as pessoas mais pobres para áreas mais remotas, para as favelas, para longe do centro urbano mesmo. E essas pessoas que foram afastadas, que foram excluídas da sociedade, foram as que mais sofreram, foram as que mais foram afetadas por essas doenças. E eles morreram por conta dessa chamada civilização, dessa urbanização, tá? E essas epidemias, elas são impiedosas, elas não chegam falando, vou atacar você, mas você não, mas você sim. Elas vão atacando e elas não veem a quem, elas são cruéis. É isso que a gente tem visto. Recentemente, pessoal, o Brasil passou da casa dos 100 mil mortos, ou seja, são 100 mil vidas que se perderam. 100 mil pais, mães, irmãos, tios, primos, pessoas queridas, amadas que perderam a vida. E foram mortes que poderiam ter sido evitadas, tá? Porque sempre depende da forma com que o Estado, com que o governo conduz o controle dessa população, o controle dessas doenças, tá? Porque tá na Constituição que é um direito
de todos acesso à saúde gratuita e que é um dever do Estado assegurar isso, assegurar a proteção e a prevenção. Então, quando as pessoas dizem fique em casa, mantenha o isolamento, a gente tem que refletir as condições que moram essas populações mais desfavorecidas. Desculpa, pessoal, tá ventando um pouquinho aqui, então pode ser por isso que vocês estejam ouvindo esse barulho. Mas, então, quando a gente fala sobre esse ficar em casa, sobre se cuidar, usar máscara, passar álcool gel, a gente tem sempre que pensar no outro também. Ok? E o Brasil, ele é um país tão múltiplo, com condições sociais tão diferentes, né? Com condições sociais tão variadas, que os mais pobres sempre são os mais afetados. A gente tem que pensar também que o Brasil é o terceiro país em população carcerária. Sim, nós temos muita gente presa, muita gente nas prisões. Agora, imagina se essas doenças chegam nas prisões. O que acontece, né? Se já chegou, a gente não sabe. Porque lá, pessoal, eu trabalho no ensino prisional e eu falo para vocês, o sistema imunológico ali dentro é muito baixo, é extremamente baixo. Então, pra gente que já tem acesso a condições para melhorar o nosso sistema imunológico, já está sendo difícil, nós já temos a casa de mais de 100 mil mortos. Imagina para essa população, né? Então, é um pouquinho pensar no outro também. No Brasil, né, que tem uma saúde dividida entre a pública e a privada, as pessoas que têm uma renda mais elevada, elas nem pensam em usar a saúde pública. E a doença faz isso, ela vai nivelar porque atinge as várias classes sociais. Ela vai atingir o pobre, vai atingir o rico, ela não vai ver classe na hora de atingir. Só que as medidas públicas, elas não atingem todo mundo, elas não têm atingido todo mundo, tá? Então, aqui no textinho de vocês vai ter uma frase, né, do Montaigne, que diz que a humanidade varia, né? Ou seja, nem todos estão passando por isso da mesma forma. Depende da raça, da classe, há diferenças, varia muito, tá? Então, é um movimento interior de descoberta. Sinto que nem todos passam por isso. Tudo bem? Então, não é férias, pessoal. É uma pandemia. Então, por favor, fiquem em casa o máximo que puderem. Se cuidem, se for sair, usem máscaras. Porque é o momento da gente pensar no coletivo. Beleza? Então, agora vamos para as questões, tá? Eu sei que foi uma aula um pouco mais... mas são coisas que a gente tem que falar, né? Que nós temos que dialogar, nós temos que debater. Só assim a gente vai conseguir sobreviver com saúde física e mental. Então, vocês sabem, qualquer coisa que vocês estiverem sentindo, que vocês precisarem desabafar ou falarem, podem conversar, podem falar no grupo. É importante que a gente demonstre um pouco das nossas emoções. Ok? Então, vamos para as questões. Vocês vão ler o texto novamente e vão identificar quais afirmativas são verdadeiras e quais são falsas. Ok? Então, vocês têm aí 4 frases, vocês vão colocar um V para verdadeira e um F para falsa. Tudo bem? Na 2, a pandemia fez parar o mundo e está forçando a sociedade a mudar seus hábitos, como por exemplo, a gente tinha o hábito, apesar de que deveria, de lavar a mão sempre? Não, ou então limpar o calçado antes de entrar para casa, ou usar uma máscara quando estiver doente. A gente não tinha esses hábitos, são coisas que nós estamos tendo que rever e adotar, tá? Para as futuras aulas de história, tudo que estamos vivendo terá um grande sentido. Então, pessoal, apesar de não ser legal presenciar um evento histórico, não ser divertido, isso é um evento histórico. Então, mais para frente, os historiadores, vão estar estudando esse período com mais cautela, com mais atenção, com mais racionalidade. Então, sobre esse assunto, é correto afirmar o quê? Então, é isso que vocês vão assinalar, tá? O que os historiadores vão estar estudando, o que esse período que a gente está vivendo diz respeito. Na 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade. O Brasil é o 6º país mais desigual do mundo. A
gente tende a negar essa desigualdade. A gente não enxerga, né, que o vizinho está com fome, que a vizinha e o primo não tem acesso à saúde. Então, a gente tende a negar essa desigualdade. E aí o texto fala assim: não acho que será pior com classes baixas do que será com idosos. São grupos muito vulneráveis a um risco de agravamento. Segundo o texto, a pandemia vai afetar algumas classes. Nesse sentido, é correto afirmar o quê? Então, de acordo com esse texto, o que a gente pode afirmar? O que nessas alternativas está falando a verdade? 4. Qual outra pandemia citada no texto atingiu principalmente a população mais pobre? Então, lá no texto está falando sobre uma epidemia, que eu disse que foi parecida com o que a gente está vivenciando hoje em dia, que foi lá no começo do século passado e que atingiu a população mais pobre. A 5. Segundo o texto, o negacionismo é comum frente a grandes problemas de saúde sanitários. Né? Lembram lá com a revolta da vacina, que a população não aceitou, eles tinham uma desinformação muito grande, então eles negavam a doença, eles negavam a cura. Então é para vocês explicarem com as suas palavras o que significa esse negacionismo e para dar um exemplo. Tá? Na 6, vocês vão ter uma charge que está escrito assim: devido à pandemia, para todos ficarem em casa. Sinto muito, para mim esse negócio não existe. Pandemia? Casa. Qual que é o problema denunciado na charge acima? É a falta de médicos? A falta de materiais escolares? A desigualdade social? O desentendimento da língua portuguesa ou o mau humor? A 7, vocês têm um texto que fala da Mônica Dias Martins, que fala um pouquinho sobre a situação da Covid-19 no estado do Ceará. Então, vocês vão ler ele com muita atenção, vão analisar os dados e aí vão responder, tá? A partir dessa leitura, é possível afirmar que a mortalidade está relacionada a fatores socioeconômicos. Lembra que eu falei anteriormente? Que a doença vai atingir todas as classes, mas vai afetar da mesma forma? Não necessariamente, por conta desses fatores socioeconômicos. Então, vocês vão retirar uma frase do trecho para justificar essa afirmativa, tá? Na 8, tem o trecho de uma publicação recente sobre a pandemia mundial do Covid-19. Foi publicada lá na revista Veja, tá? Eu vou ler com vocês. Na América Latina, onde ficam 8 dos 20 países mais iguais do mundo, e neste time o Brasil está sempre no topo, a disseminação do vírus se dá em conjuntura por si só explosiva. Enquanto 3% da população está na faixa de alta renda, 3/4 se situam na classe baixa ou média baixa. A concentração de recursos se reflete no mercado de trabalho, que tem 60% de sua força na informalidade. Um gigantesco contingente que se viu sem amparo quando a pandemia parou as economias. A OCDE, Organização dos Países Avançados, calcula que 22% de latino-americanos, 22 milhões de latino-americanos, mergulhem na miséria se confirmadas estimativas de queda de 5% na renda média da região. A privação, é claro, se estende a outros cantos do globo, assolados pela desigualdade. Então, aqui está falando sobre como essa desigualdade está sendo crucial na forma que a pandemia está afetando a população. Podemos afirmar que existe uma relação entre a desigualdade social e as questões da saúde? Explique. Então, por que existe essa relação entre desigualdade social e as questões da saúde? Na 9, de acordo com o texto, a expectativa de vida de uma população pode-se saber a qualidade de vida das pessoas. Lá em 1903, a expectativa de vida da população era de 33 anos. Isso significa que a qualidade de vida da maioria das pessoas não era muito boa. Isso fica evidente porque uma sociedade que possui bons rendimentos, aquisição, conhecimento, saneamento ambiental, saúde de qualidade e habitação, tende a ter uma expectativa de vida maior. Então, a nossa qualidade de vida hoje, em relação a 1903, melhorou, é claro, tanto é que a nossa expectativa de vida não é mais de 33 anos, mais perto da casa dos 60.
Porém, a gente ainda sabe que a desigualdade social no Brasil é gigantesca, é abissal, tanto é que somos o 6º país mais desigual do mundo. E isso diz alguma coisa. Então, o texto nos informa que a expectativa no Brasil era de 33 anos. Quais são os problemas enfrentados pelos brasileiros naquela época, segundo o texto? O que eles enfrentavam? A 10 vocês vão ter 2 textinhos, tá? Eu quero que vocês leiam eles com muita atenção. O primeiro é do Drauzio Varela, um médico bem renomado brasileiro, bem conhecido. Talvez vocês já tenham visto ele em programas na TV ou vídeos na internet. Ele é muito bom. E na segunda é um textinho que fala sobre o índio do Brasil, pela Agência Brasil, né? Que vai falar como que está afetando a população nativa. Podemos dizer que o texto 2 complementa o texto 1, afirmando que a melhora em alguns setores da sociedade contribuíra para que a expectativa de vida do brasileiro aumentasse. Diante disso, cite quais foram essas melhoras e avanços. Então, o que melhorou e o que avançou, tá? Essa Cristina Índios do Brasil, ela vai estar falando um pouquinho sobre esses dados, né, de expectativa de vida, que melhoraram, que não melhoraram, enfim. É isso que vocês vão ter que responder, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Foi mais um bate-papo, foi mais um alerta, né? Um pouquinho de informação para a gente compreender um pouquinho mais sobre esse momento que estamos vivendo. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, tá? Eu estou sempre disponível de segunda a sexta até às 6 da tarde. Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima.